Norte, a gente coloca agora a imagem na tela do nosso entrevistado de hoje, Espiridião Amin, senador da República, ex-governador, enfim. Para a gente não perder muito tempo com as apresentações, seja muito bem-vindo ao Grupo Hiper de Comunicação. Espiridião Amin, bom dia. Muito bom dia a todos vocês. Quero saudar o Arilton, já que vocês o destacaram. Quero cumprimentar o Guilherme, que entrou agora, o Niltinho Veronese e o nosso Rafael, que são os que, pelo que eu estou informado, participam diretamente do debate, e saudar especialmente aos nossos ouvintes e eventuais espectadores pelas redes. Maravilha. Nossa primeira pergunta, como sempre, é Arilton Barreiros. Nós começamos sempre, senador Amin, com a pergunta sobre o plano de governo do candidato. Qual é o seu plano? A gente sabe que está registrado, mas evidentemente que a maioria dos ouvintes não sabem. Qual é o seu plano de governo sendo eleito para dirigir Santa Catarina em outubro próximo? Em primeiro lugar, eu tenho uma dívida a você. Foi você que me informou da perda da minha querida amiga Dalvaci, mãe do Guto Kirten, que eu carinhosamente, durante muitos anos, chamei de Pena Branca. Então, eu queria saudar todas as mulheres na memória da Dalvaci e agradecer a você pela deferência de me ter informado de uma situação que é humanamente aguardada por todos nós, mas que a gente sempre recebe com tristeza. Nosso plano de governo está, inclusive, em atualização. Nós temos recebido muitas sugestões complementares àquelas que nós oferecemos à Justiça Eleitoral, até por ser uma obrigação. Mas, especialmente para as grandes linhas, a educação, e dentro da educação, a trilha da profissionalização no ensino médio é a prioridade zero. Ou seja, é onde mais está acontecendo evasão, é onde nós temos que modernizar a escola, valorizar o professor, atualizá-lo permanentemente e oferecer ao jovem uma oportunidade que o atraia, que responda a ele quanto às dúvidas que ele tem sobre como é que ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai arriscar um empreendimento, ele vai se colocar num primeiro emprego, um primeiro trabalho profissional, com algum preparo, alguma coisa que ele tenha visto na escola, ou seja, a trilha da profissionalização prevista na lei do novo ensino médio, que entrou em vigor em 2022, é a prioridade zero. É sobre isto que nós vamos colocar a nossa maior energia. E é lógico, vamos atuar como sempre atuamos, priorizando a educação, porque Santa Catarina tem o seu sucesso garantido pela qualificação do jovem, do cidadão, do professor e, acima de tudo, daquilo que a nossa economia precisa. O segundo ponto é a regionalização dos serviços de saúde. Ou seja, nós temos que contratar hospitais comunitários com honestidade, coisa que não está acontecendo. Nós temos em Tubarão, por exemplo, nosso hospital Nossa Senhora da Conceição, que se ressente de melhorias físicas, começar pela UTI. Temos em Santa Catarina desbalanceamentos nesta contratação, a ponto de o Hospital de Chapecó ter acumulado uma dívida de 50 milhões e o governo não sabia. E o hospital foi construído pelo governo, pelo governador Espiridião Amin. Tem oncologia, que é uma regionalização que nós implantamos. No caso de Joinville, a falar da variedade de Santa Catarina, nós temos o Hospital São José, que provoca uma despesa com saúde mensal do município, do maior município de Santa Catarina, da ordem de 40% da sua receita. Então, esta repactuação e regionalização dos serviços, especialmente de média e alta complexidade, tem que ser feita transparente e republicanamente, com vistas a atender melhor a nossa gente. E, finalmente, a nossa infraestrutura.
como terceiro grande ponto de prioridade. Nós temos que ter plano de manutenção e revitalização das nossas rodovias estaduais e temos que apressar, inclusive com recursos estaduais, que serão contabilizados para abater a nossa dívida com a União. Nós temos que apressar rodovias cruciais, começar pela 285, que falta pouquinho para terminar, a 282, que tem que ter as terceiras faixas implantadas em parceria com o governo do Estado. Afinal, nós construímos a parte, o nosso governo, o governo do Espiridião Amin, construiu a parte mais difícil da 282 na subida para Lages. A 470, que é de todas uma prioridade da maior importância, a 280 e a 163, que também foi construída pelo governo do Estado, assim como trechos da 280. Então, na infraestrutura, nós temos que atuar sobre as rodovias, porque é a nossa maior dependência, e procurar, dentro das regras do novo marco legal das ferrovias, trechos em que o Estado pode ser o autorizador, o polo ativo da autorização do trecho. Aliás, foi ainda no meu governo que o estudo de viabilidade da ferrovia litorânea, a famosa ferrovia litorânea, foi iniciado. E, finalmente, tenho que falar sobre o Vale do Rio Tubarão. Nós já tivemos pinceladas de plano de defesa, proteção e contenção de cheias do Vale do Rio Tubarão. Nós temos que ultimar isso. A minha proposta, feita num debate que houve em Tubarão, é que a Fundação Unisul pode ser a centralizadora deste estudo que vai definir como plano diretor, ou seja, todas as ações e priorizar as ações para desenvolver um programa de prevenção e proteção contra as cheias que, em maio, nos deram mais um susto. E nós não podemos ser surpreendidos sem agir preventivamente. Além disso, nós vamos cuidar complementarmente da nossa agricultura, que sempre foi valorizada. Aí mesmo em Tubarão fizemos grandes investimentos, tanto com vistas a apoiar o pequeno produtor rural, quanto a reflorestamento com antecipação de renda, os melhores programas desenvolvidos até agora para a pequena propriedade e para a pesca, tem a nossa impressão digital, nós vamos atualizá-los. Senador, bom dia, Nilton Veronese. O nosso modelo de sabatina aqui é proposto, né, justamente para tentar saber das proposições técnicas, né, mais a fundo dos candidatos, mas não tem como deixar de perguntar sobre a parte política também, né? E a minha primeira pergunta vai em direção a política. Conversando com progressistas da base, né, aqui da região sul, da região carbonífera, da região da Murel, há muito descontentamento de correligionários com excesso de sobrenome Amin nas nominatas, né? E eu quero fazer duas perguntas. O senhor não teme que esse descontentamento acabe apequenando o progressista, que é um dos gigantes em Santa Catarina? E a segunda, o senhor não acha que um dos maiores índices de rejeição aí, segundo as pesquisas, é o do senhor, é justamente por esse motivo? Olha, eu não acho que seja assim, né? Senão o presidente Bolsonaro ia ficar numa situação difícil também. Eu acho que a sociedade deve avaliar se a pessoa pede emprego ou pede o voto. Nenhum desses a mim pediu emprego quando perdeu a eleição. Pergunte aos outros candidatos se foi assim também. Nos meus interlúdios, por exemplo, quando perdi a eleição, eu utilizei interlúdio é o intervalo entre uma apresentação e outra. Eu considero participação na política apresentação. Fui estudar. Eu sou o único ex-governador do Brasil, talvez de outras regiões também, que perdeu a eleição, voltou para a escola, não apenas para assessor, mas para fazer doutorado. A Ângela, quando perdeu eleições, ela voltou para o seu trabalho. Ninguém foi pedir emprego político.
Verifique a biografia dos outros. Quando tiveram algum insucesso, se eles não foram pegar uma boquinha. Aqui não tem boquinha, tem pedido de voto. E eu quero dizer o seguinte, eu lamento não ter ouvido mais o deputado João Amin. Ele me alertou que nós não poderíamos ter confiança política no atual governo de Santa Catarina. Que ele usaria o governo para cooptar o partido. E cooptou os fracos, mas os fortes. Nós vamos vencer essa eleição. Nós vamos para o segundo turno com o nosso partido e aqueles que não quiseram apoiar o 11 na telinha vão ter que ficar dando explicação. Eu não fugi, eu não traí e nós juntos podemos vencer. Está ao nosso alcance o segundo turno. Que rejeição é essa? Alguma acusação de corrupção? Não. Ontem ainda passei por uma entrevista que me deu um grande conforto. Nenhuma perguntinha sobre corrupção. Analise os outros. E se tiver alguma pergunta, responderei com muita humildade e respeito. Todos nós temos que dar contas do que somos. E o meu sobrenome significa o justo, o honesto. A mim quer dizer o justo, o homem de confiança, ou a pessoa de confiança. Eu faço força para manter esse nome vivo. E aqueles que disputam e votam têm liberdade, tanto para disputar quanto para votar ou não votar. De forma que essa rejeição é uma ficção. E eu espero que ela não contamine o Bolsonaro para quem eu estou pedindo voto. Guilherme Neto, de Braço do Norte, traz a pergunta direto do Vale do Braço do Norte. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao senador Esperidião Amin, bom dia aos colegas também de bancada. Senador, bom, eu vou fazer a mesma pergunta, começar com a mesma pergunta que fiz aos outros candidatos. Primeiro, qual foi, digamos, os critérios para a escolha dos partidos, né, que estão junto com o senhor, para a escolha da formação de chapa? Mas emendo junto nessa pergunta também o fato de que, dentro do próprio Progressistas, o nome de Esperidião Amin não ser uma unanimidade. E parte dos prefeitos, e aí nós temos aí o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, um grande nome também, e outros prefeitos, até mesmo da região sul, estarem apoiando a reeleição, né, do governador Carlos Moisés. Então, os critérios, e como é que o senhor vai, né, como é que o senhor, né, um grande líder do Partido Progressistas, enxerga essa situação também com relação à falta de apoio de alguns prefeitos e grandes nomes também da política à sua candidatura, senador? Olha, eu olho com muito carinho, respeito e gratidão aos que estão apoiando. Essa é a minha prioridade, generosa e fraterna. Os partidos políticos de Santa Catarina todos sofreram assédio. Guilherme, você conhece a política de Santa Catarina. Você acha que o MDB realizou uma convenção ou realizou um processo de cooptação? E pergunto, o que aconteceu com o MDB, que é o maior partido de Santa Catarina, depois da convenção? Eu tive declarações de voto de prefeito do MDB, de líderes do MDB, mas não vou ficar divulgando. Não vou ficar divulgando. Então, houve em Santa Catarina, sim, um processo de estilhaçamento dos partidos. PSD. Você acha que o PSD está unido? De outros partidos eu não vou comentar, mas falo dos três maiores. Portanto, eu não vou ficar querendo consertar o mosaico. O meu problema é obter a maior unidade possível com os nossos vereadores, de Tubarão, inclusive, dos municípios onde o prefeito, tentado por ofertas de PIX do governo do Estado, tenta um outro caminho. Eu não vou sair atrás disso. Vou sair atrás do voto do povo catarinense. E faço aqui um apelo. O eleitor não deve votar no número, como fez na eleição passada, porque isso não foi bom para o Estado. Também. Em Santa Catarina, nós tivemos um resultado absolutamente inédito em 2018. Nós votamos no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. O meu partido não estava com ele. Agora não, agora o meu partido está com o Bolsonaro. Então eu posso continuar votando, e agora isso é institucional. Mas junto com o Bolsonaro, o mesmo número elegeu um governador, que era muito pouco conhecido.
Em 3 meses, houve um estilhaçamento de uma relação que prometia ser melhor. E o Estado vive crise política desde então. 2 processos de impeachment. Quantas oportunidades Santa Catarina perdeu com isso? Eu vou te dizer uma. Nós perdemos a segunda pista do aeroporto Navegante porque o Estado de Santa Catarina estava envolvido com o primeiro processo de impeachment, quando da audiência pública. E agora estamos tendo mais um 3º processo de impeachment. E temos várias manifestações no MDB de inconformismo com o que aconteceu na sua convenção. Isso é o cenário político. Não vou ficar me detendo nisso. Não vamos repetir erros. Se você quer votar num candidato a presidente, você não deve automaticamente votar no candidato a governador deste número. Não foi bom para Santa Catarina. Não estou pedindo para votar em mim, não. Eu peço que o eleitor escolha, compare as falhas. Né? Se você tem algum preconceito contra o sobrenome, não precisa votar nos candidatos do mesmo sobrenome, mas escolha um da sua confiança. Se você não conhece direito os candidatos, procure alguém da sua confiança para se aconselhar. Seu pai, sua mãe, um amigo de confiança, alguém mais maduro, que mereça a sua confiança. Compare, porque escolher o governador do Estado neste momento significa escolher o trilho que Santa Catarina vai percorrer. Isso é crucial. Nós vamos ter desafios com a reindustrialização inteligente, com a certificação dos nossos produtos, com a exigência de uma educação ágil, especialmente voltada para a nossa juventude, com a qualificação e valorização do nosso professor, dos agentes de saúde. Quero expressar minha solidariedade, especialmente ao pessoal da área de enfermagem, que foi, digamos assim, apunhalado por uma decisão monocrática do Judiciário. Nós precisamos nos engajar. E o que eu ofereço? Eu ofereço experiência, erros e acertos. Nunca um erro de má fé. Nunca. E não vai ter erro de má fé. Mas acho que consegui amealhar a experiência e estou oferecendo, com muita disposição, 4 anos de mandato governador, que é o que eu estou pedindo. Em vez de continuar 4 anos no Senado, eu acho que tenho absoluta confiança de que o doutor Geraldo Altorf pode voltar ao Senado e cumprir o papel com o mesmo brilho, honestidade e competência com que cumpriu em outra situação. Tubarão vai ganhar um senador, e um senador de valor, não apenas porque o convidei, mas porque todos conhecem. E, além disso, vai me dar essa chance de concluir a minha vida pública com mandatos em vez de Brasília. Seria bem mais cômodo cuidar para que Santa Catarina cumpra esse momento, com alguma experiência de quem sabe fazer, e sabe fazer sem nódoa, sem mancha. É por isso que eu sou candidato e peço o voto. Tanto para os meus companheiros de partido, que ficaram 12 anos pedindo para botar o 11 na telinha. O único que apareceu foi o Espiridão. Eu não ia, eu sempre disse, se o prefeito de Tubarão quiser ser candidato, eu o apoiarei. Se o Jorge Bueira, que estava no nosso partido, quer ser candidato, eu o apoiarei. Agora, se não quiserem, e disseram publicamente que não queriam, disseram em dezembro do ano passado, eu não vou deixar o partido a pé. E assumo com muito orgulho essa missão. Compreensão, eu não tenho que dar explicações. Quem tem que dar explicações é quem não segue o seu partido. E elas são aceitáveis. Nós estamos na democracia. Temos liberdade. Eu mesmo disse aqui, eu votei no Bolsonaro, apesar do meu partido ter outro candidato. Eu não vou sair por aí, que nem eu Torquemada, a perseguir quem pensa diferente. Mas eu aplaudo, acolho e sorrio com muita vibração para aqueles que ficam ou optam por esta candidatura. É o meu papel. Senador Espiridão Amin, eu vou trazer agora um pouco para a nossa região aqui, esta conversa, a região sul de Santa Catarina aqui. Talvez no mapa catarinense só tenha mais investimentos que a região oeste, né? Que ainda carece mais do que nós, que lá não tem nem a ferrovia que nós temos ainda aqui, os portos que nos ajudam. Mas o sul ficou
meio de lado durante muito tempo, né? A gente viu o desenvolvimento do norte, até de Florianópolis, e o sul, nem no turismo, né? Nem na estrutura, infraestrutura, exatamente, não está conectado ainda com Santa Catarina. Quais os planos aqui para a região sul para que a gente possa buscar o crescimento que o norte já atingiu? Bom, eu tenho muito orgulho de ter feito as últimas obras estruturantes do sul do estado. Você conhece a Serra do Rio do Rastro? Linda, né? O Belíssima. mundo conhece. O mundo conhece. Eu quero concluir a Serra do Corvo Branco. Acho que eu vou ter esse privilégio. Inaugurar a 285, a Serra do Faxinal, até onde existe asfalto eu fui. 20 anos depois, se eu tiver a chance, eu concluo. Até porque eu consegui, eu participei da reunião que deu a licença ambiental, ainda no mês de junho. A licença ambiental, para prosseguir a Serra do Faxinal, eu informei ao secretário de Infraestrutura, ao atual secretário de Infraestrutura, que chegou a duvidar que nós tínhamos conseguido. Só perguntar a ele. Tenho certeza de que ele será honesto. Essa pressa a mim teve. Vou ter a possibilidade de fazer esse plano de defesa contra a enchente do Vale do Rio Tubarão de forma harmoniosa, sem que o município desconheça ou deixe de participar de alguma providência para dar equilíbrio a esta bacia hidrográfica. Eu tenho um comitê para discutir isso e vai ter, se depender de mim, a Fundação Unisul para coordenar os trabalhos, ver quais são os maiores especialistas do mundo, para termos um plano para o futuro, e para o futuro sendo atualizado. Mas, em nome das obras estruturantes que eu fiz, barragem do Rio São Bento, vamos lá no sul fazer a barragem do Rio do Salto, é que eu me proponho a trabalhar e melhorar o sistema viário. Você tem razão, o turismo está no momento da sua explosão no bom sentido da palavra, do seu desenvolvimento, e nós temos que ter um olhar especial para isso, valorizando a gastronomia, os frutos do mar, os peixes das encostas, ou seja, dos açudes, das encostas da serra, ou seja, essa integração das paisagens da serra com o litoral, isso é um privilégio nosso. A Serra do Rio do Rastro foi a pioneira, mas nós temos outras, como, repito, Corvo Branco, Faxinal, a 285. Tudo isso é no sul do estado, né? Tomando a 282 como a intermediária. Então, nós vamos valorizar isso, junto com o saneamento básico. Temos agora um marco legal do saneamento. Eu ajudei a aprovar isso. A Casan não pode ser só concessionária, não justifica. Junto com os serviços municipais, vamos procurar associações e consórcios, porque ninguém consegue resolver o problema do esgoto sanitário do seu município. Não é a divisa política que resolve, é a divisa hidrográfica, é a natureza. Então, vamos animar essa proposta, porque com uma certificação ambiental adequada, nós não vamos apenas respeitar a natureza, nós vamos ganhar dinheiro nas nossas lagunas, nas nossas lagoas, o nome técnico seria laguna, e com essa paisagem extraordinária e com esse povo extraordinário que nós temos no sul do estado. Vamos recuperar, sim, você tem razão, o tempo que foi perdido, porque o norte recebeu a duplicação da 101 antes do sul. Dá para recuperar o tempo perdido, nesse caso, com investimentos compensatórios. Senador Esperidião Amin, os prefeitos de Santa Catarina parece que gostaram muito do que foi chamado de Plano 1000. Se eleito, o senhor vai manter esse plano? Olha, contratos são mantidos. Eu aprendi na Faculdade de Direito. Pacta, em latim, né? Pacta sunt servanda. Eu nunca descumpri contrato. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta para o senador. Ele deu uma pincelada sobre a saúde no estado e nós temos aqui um dos maiores hospitais de Santa Catarina, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. O maior em número de leitos, né? E nós temos aqui um problema muito grande com o hospital, que eu acho um absurdo, só promessas, promessas e promessas, que é o pronto atendimento, a emergência ali do hospital, que fica num calabouço ao lado de uma grande fossa. Foi o que eu falei rapidamente.
Eu queria saber se o senhor tem ciência desse problema e se há um comprometimento do senhor com a reestruturação que deve custar algo em torno de 18 milhões de reais. Olha, isso aí, convenhamos, deve ter sido algum descuido de PIX, porque isso devia ter sido feito pelo atual governo, né? Isso aí não tem cabimento. Essa reivindicação, o que você chama de pronto atendimento, e chega até a UTI, é da minha época de governador. Nós vamos dar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição a atenção que os médicos, perdemos alguns médicos durante a pandemia, mas eu vou homenagear os veteranos, a todos os veteranos, eu vou homenagear. Essa ação vai ter o nome do Irmoto Feuerstedt. Essa dívida eu tenho com duas pessoas, e com a cidade, e com a região, e com Santa Catarina. Geraldo Altoff e Irmoto Feuerstedt. Os dois médicos que eu vou mencionar agora. E é uma dívida com Tubarão. Se deixarem essa conta pendurada, pode crer que eu vou aí, no começo do governo, resgatar. Guilherme Neto. Assim como, se me permite, Claro. acudir com toda a presteza, inclusive cobrando do presidente da República, em julho de 2020, o kit intubação, e o ponto mais doloroso que havia nesta falta do kit intubação na pandemia era em Tubarão. O governo federal, quero ser justo, atendeu prontamente, mas eu pressionei inclusive o presidente da República, no dia 4 de julho, quando desceu em Florianópolis. E tivemos a resposta no dia 19 de julho, coincidindo com a data da abertura do primeiro impeachment do governador do estado, 19 de julho de 2020. Quer dizer, enquanto nós estávamos travando uma batalha pela vida, a política, com P minúsculo, atuava. Bom, vamos então à pergunta sobre o agronegócio, governador. Dois problemas muito grandes no agro hoje em Santa Catarina. Primeiro, o custo da produção, principalmente para a criação de suínos, frangos e também para a questão do leite. E outra questão é a insegurança jurídica, tanto nas questões de tributação, quanto também nas questões daquilo que pode e o que não pode, licenças, e também essa questão ambiental. De que forma o senhor pretende trabalhar esse assunto? Bom, primeiro, segurança jurídica, isso é fundamental. Eu sou o relator da lei do meu amigo Luiz Carlos Reins, senador pelo Rio Grande do Sul, que, por sinal, está de aniversário hoje, eu já dei parabéns a ele, que permite a reservação de água. Santa Catarina não tem seca. Santa Catarina tem estiagem. E a estiagem está sendo cada vez mais repetitiva e mais prolongada. Afeta principalmente o oeste, mas nós precisamos ampliar a reservação de água em todo o estado. Isso tem a ver também com o plano de proteção e contenção de cheias, que quando você faz uma barragem, você cria uma reservação de água, como é o caso da barragem do Rio São Bento. Ninguém mais fala em seca, em falta de água na região carbonífera, que foi a mais violentada pela mineração. Então, reservação de água, segurança jurídica na parte tributária. O produtor de leite está assustado com as modificações que o governo do estado ou anunciou ou quer fazer. O produtor de maçã, de fruta, também está. Então, eu quero dizer que o jogo é limpo e tem que ser duradouro. Ou seja, a pessoa tem que investir tendo o horizonte de como é que vai ser a questão tributária. Jogo limpo, permanente, dando segurança jurídica. E, finalmente, quanto à licença, eu acho que nós avançamos também na questão da autodeclaração. A autodeclaração vai representar para o produtor rural mais segurança jurídica e uma melhor interlocução com o IMA, no caso do estado de Santa Catarina, e as fundações de meio ambiente que os municípios tenham ou não tenham. Aí depende de cada situação. Mas o que eu quero realçar aqui, e agradecer pela pergunta, é lembrar o seguinte: nada do que tem de bom na política agrícola de Santa Catarina para a pequena propriedade e para o pescador, nada de bom deixa de ter a nossa impressão digital. Ou seja, nós atuamos
no crédito fundiário, no Banco da Terra, no troca-troca, para simplificar a visão de uma operação de crédito, na armazenagem, no financiamento a grupos de produtores, no tratamento distinto para as cooperativas, para o ato cooperativo. Isso beneficia também o empreendedor urbano, porque o crédito cooperativo tem que ser dinamizado. Tudo isto vai contribuir para que Santa Catarina, além de ser um estado produtor de bens certificados, veja bem, somos o primeiro estado do Brasil disparado livre de aftosa sem vacinação. Isso significou, inclusive para a suinocultura, só neste ano, mais 7 frigoríficos autorizados a exportar para o Canadá. Eu, pessoalmente, estive lá na Rússia, estive nos países do Oriente Médio para garantir o suprimento de carne de suíno e carne de frango. Ou seja, nós vamos voltar a rodar a máquina para dar renda para o pequeno produtor rural. E associando sempre a isso os programas de reflorestamento, que se já eram importantes há 20 anos, agora eles ganharam realce internacional por causa da preocupação mundial com o clima. Senador Espiridião Amin, 8 horas e 33 minutos. Eu me comprometi com a sua assessoria de encerrarmos até 8h30. A gente sabe que a sua agenda está corrida. Então, deu certinho, acabou no tempo. 2 perguntas para cada um dos integrantes aqui da nossa mesa. Quero agradecer pela sua atenção conosco, pela presença aqui nesta sabatina IPA. Ele fique à vontade para suas despedidas. Agradecer também a assessoria, né? Que foi Muito gentil. bacana. Tem alguns que se acham astro de rock aí e não sequer deram a resposta ainda. Mas não, ainda bem. O senador da República, né? Com a gentileza de falar conosco. Muito obrigado, Amin. Olha, eu estou em Lages. Assim que terminar essa entrevista, vou me deslocar para o Alto Vale do Itajaí, mas o respeito que eu tenho a todos vocês, aos profissionais da imprensa que estão trabalhando, que estão sendo porta-vozes. Eu não vejo vocês como interlocutores diretos. Vocês são porta-vozes. Cada pergunta que vocês fazem ao candidato é porque alguém passou isso para vocês. Isso é importante, isso é um radar. Para quem gosta de conhecer a realidade, eu agradeço essa gentileza da transmissão com clareza de uma indagação que está aí correndo na rua, e quem não deve não teme. Eu me sinto assim. Quero agradecer, quero pedir esse momento para, novamente, especialmente o jovem ou a pessoa que está indecisa, medite bem. O seu voto vai escolher o presidente da República. Você tem liberdade para escolher. Eu tenho, que eu não vou esconder o meu voto. Também não vou querer pegar o candidato e botar embaixo do braço e dizer que ele é meu. Ele é seu, é do povo. Sou candidato a governador com esse grande objetivo, que é um objetivo ideal, não é movido por nenhuma ambição pessoal. Primeiro, de dar a minha contribuição ao meu Estado. Segundo, de representar o meu partido. Eu nunca mudei. Nós queríamos e queremos o 11 na telinha. Se alguém mudou de ideia, que explique. Terceiro, quero pedir o seu voto para o nosso candidato a senador, Kennedy Nunes, que é um homem determinado a fazer frente a abusos individuais que comprometem o Supremo Tribunal Federal. Eu sou um absoluto respeitador do direito e da justiça e dos agentes operadores da justiça. Mas há transgressões nítidas. O inquérito 4781, esse das fake news, ele é uma inquisição que contraria o Estado democrático de direito. E o Kennedy Nunes tem uma posição muito clara a respeito disso, que deve ser considerada pelo eleitor. E quero aproveitar para pedir o voto para os nossos candidatos e candidatas, especialmente os da região, a deputado estadual, deputada estadual, deputado federal, deputada federal, da nossa coligação, que compreende o Progressistas, a Federação PSDB, Cidadania e o PTB. E essa coligação, respondendo uma pergunta que veio lá no começo, foi a possível
e feita às claras, sem pix, sem constrangimento, com decisões políticas. Portanto, nós começamos limpamente, vamos disputar limpamente. Tenho certeza que, se a escolha for iluminada, vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Então, encerramos aí a entrevista em 34 minutos com o senador Espiridião Amin, candidato ao governo do estado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Guilherme Neto, para a gente desfazer a rede, agradecendo a todos os ouvintes da Hiperativa, Grande Vale do Braço do Norte, essa audiência gigante que a Hiperativa tem aí. Muitíssimo obrigado, Guilherme. Valeu, obrigado também para vocês aí. Um prazer mais uma vez estar nesta bancada, poder dividir aí a bancada com Arilton Barreiros, com você, Rafael, também para o Nilton. Um abraço para todos vocês. Um abraço também aos nossos hipernautas, né, que estão com a gente nesse momento no YouTube. Pessoal também da Rádio Hiper, um grande abraço. E, claro, toda a nossa audiência aqui, não só no Vale do Braço Norte, mas também na região de Gravatal e outras regiões também na Encosta da Serra. Um grande abraço a todos. E amanhã não tem. Temos. Amanhã professor contra... Alex Alano amanhã. Contra Burguês, vote 16. Então tá certo, vamos lá. Mais uma amanhã, então. Mais uma amanhã. Tiraremos o Niltinho do feriado para trabalhar, para entrevistar o professor Alex Alano amanhã. Maravilha. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, tá aí. Grande abraço. Precisamos fazer o agradecimento aos patrocinadores. Exatamente. Né? Então a gente vai agradecer a quem proporciona esse momento de entrevistas aqui que a Hiper está fazendo com todos os candidatos. Ao menos o espaço aberto a todos os candidatos e pela abertura, né, Nilton? Começamos muito bem. Jorginho Melo, Jean Loureiro, hoje Espiridião Amin, os grandes estão comparecendo e a gente agradece demais por esse carinho com o Grupo Hiper aqui, com a nossa audiência, não conosco, mas com a audiência do Grupo Hiper. Agradecendo a Sulbet Apostas Esportivas. Faça sua aposta de UFC, futebol e basquete. Sulbet, o telefone é 996-199130. Malhas Ferju, 12 mil metros quadrados de área de vendas, tudo em até 10 vezes sem juros. Meu Deus, é consórcio de roupa, hein? Fica na BR-101, no Trevo Norte de Imbituba. E tá vindo a ampliação da Ferju. Ampliação, já vai ampliar mais. Já são 12 mil metros quadrados. Vai parar onde? Em Floripa? 18 mil metros quadrados, cara. Vai parar em Floripa. Vai aumentar em 6 mil metros quadrados a Ferju. Olha, nossa, é impressionante, cara. Jardel Consórcios, para Tubarão e toda a região da Amurel. Aqui você não vota, mas pode fazer a melhor escolha. Consórcio para veículos e imóveis. Faça já uma simulação em jardelconsórcios.com.br. Alô, Rafa, Vipcar Citroën. Chegou o novo C3, design único, com faróis em LED, central multimídia de última geração e muito mais. Venha conhecer em Tubarão, Criciúma e Araranguá. Bit Peças e Tintas, a melhor loja de peças e tintas da região. Quando o assunto é carro, quem entende é o pessoal do Bit, que está há mais de 41 anos no mercado. Vem pro Bit. Temporária Estruturas para eventos, cobertura completa para todo tipo de evento, casamento, aniversário, eventos empresariais. Faça sua cotação pelo 99646-8620, 99646-8620, Temporária Estruturas para eventos. Elizabeth Seguros, soluções em seguros de vida, residencial e automóveis. Há mais de 29 anos cuidando bem do seu bem, aqui em Tubarão. Sergal, presidente Gelson Bento e vice Thiago Goulart, além de toda a diretoria. Aquele abraço. 8 horas e 41 minutos, tem mais?